Eu descobri que a faculdade é uma perda de tempo e isso me fez gostar mais dela. No dia 3 de novembro de 2019, o Lucas, um pouco mais novo, estava vivendo o pior dia da vida dele. Naquele dia eu lembro de chegar numa escola que eu nunca tinha visto na minha vida. Aquele ambiente que eu nunca tinha visto antes tinha uma banca separada com o meu nome. Quando tocou um alarme alto pra caramba que parecia que eu estava dentro de um exército, eu tive que entrar na sala e sentar nessa banca que foi escolhida a dedo pra mim. Depois disso eu recebi um papel misterioso que ficou lá de cabeça pra baixo na minha frente. A moça que me guiou e que me recebeu na sala deu o sinal e eu pude virar o papel e ali começou a minha prova do Enem. Durante os 3 anos antes desse dia, eu fui ensinado que eu deveria ser o melhor possível nessa prova. Então eu estudei como um condenado durante esses 3 anos, não tanto assim, né? Dá pra eu ser sincero, eu não estudei tanto quanto um condenado. Mas eu nem deveria estar explicando tudo isso, porque a grande maioria que está me assistindo já passou por esse momento ou vai passar algum dia na vida. É muito doido como eu sempre tive outros sonhos e outras vontades, mas durante os anos de ensino médio foi colocado na minha cabeça que a coisa que eu mais queria era passar numa faculdade pública. E eu lembro exatamente o dia em que eu fui lá fazer minha inscrição para entrar na faculdade pública, para um curso que eu nunca tive interesse, só para poder dizer para minha família que eu estudava numa faculdade pública. E antes do resultado dessa faculdade sair, saiu outro resultado. Eu tinha ganhado uma bolsa numa faculdade para estudar realmente o curso que eu queria. Moral da história, na segunda metade de 2020 eu estava entrando na faculdade de arquitetura e urbanismo. E eu estava mega ansioso para começar. Era o que eu sempre queria, era a faculdade que eu queria, o curso que eu queria. E foi colocado na minha cabeça por Deus sabe lá quem, mas que eu tava maluco para começar a estudar e virar o melhor arquiteto do mundo. Alguns anos se passaram e durante uma aula em 2022, uma professora muito respeitada da minha faculdade, eu e meus colegas de classe estavam conversando com ela sobre como a rotina de ser um estudante de arquitetura e de fazer as coisas que a gente tinha que fazer, as nossas responsabilidades estavam muito pesadas. Naquele momento a gente sentiu uma liberdade de expressar e contar para ela tudo que a gente estava pensando e passando. E eu lembro da cena perfeitamente, foi muito chocante ver aquilo, porque vários dos meus colegas estavam perdidos, estavam cansados, eles já estavam umas 3 noites sem dormir direito, mas eu lembro que a gente estava dizendo para ela, professora, é muito difícil, é muita carga, a gente tem que estudar o dia inteiro, de noite a gente precisa fazer as coisas que a gente tem que fazer, mas não dá tempo de fazer tudo, então a gente precisa entrar na madrugada, e quando a gente entra na madrugada a gente dorme pouco para acordar de manhã e recomeçar. Eu não entrei na faculdade achando que isso ia ser um mar de flores e que ia ser que nem o colégio, que as coisas iam ser fáceis. Eu sabia que ia ser difícil e que a vida do universitário, em particular do universitário de arquitetura e urbanismo, é muito complicada. Mas a resposta que a minha professora deu naquele dia para o que a gente estava falando foi o que mais me chocou e provavelmente o motivo de eu estar fazendo esse vídeo. Aquela mulher, antes de orientadora e educadora, era uma pessoa que a gente via como um exemplo, como um profissional bem consolidado na área, uma pessoa que se deu bem na vida e uma pessoa que vivia da arquitetura e do que a arquitetura podia dar para ela. E eu lembro muito bem, enquanto que a gente estava numa roda de discussão lá, dizendo todos os problemas, gente quase chorando, e ela olhou pra gente e começou a sorrir, assim. E ela falou, vocês acham que vai melhorar? Vocês realmente acham que o que vocês estão passando agora vai ficar mais fácil no futuro? Ela basicamente começou a explicar pra gente que a vida do profissional seria o triplo de mais difícil e que depois de anos e anos e anos de carreira, ela não lembrava uma semana que ela tirou de férias. Ela basicamente disse pra gente que essa era a nova rotina da nossa vida pro resto da nossa vida. E o que eu tô mostrando aqui pra você é o meu ponto de vista dessa cena. Eu lembro de olhar ao redor quando ela terminou de falar essas coisas e ver meus colegas rindo, meus colegas apontando um pro outro, olha aí, tá vendo? E eu tava em choque. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei sem palavras, eu fiquei calado o resto daquele dia e eu voltei pensando pra casa e eu continuei pensando durante uma semana, durante um mês, durante 2 meses. Óbvio, eu entendo, às vezes os professores
influenciadores falam essas coisas para assustar a gente, para dar um choque de realidade. Mas imagina você vendo uma pessoa que você tem como exemplo, olhar no seu olho e te dizer: tá difícil agora? Que bom, porque só vai piorar. Eu sempre amei arquitetura, mas eu comecei a repensar naquele dia se eu amaria tanto assim trabalhar com arquitetura. E como toda pessoa sensata e cheia de dúvidas, para onde eu vou quando eu não sei o que fazer? Se você respondeu YouTube, parabéns, a gente pensa igual. Eu só queria ouvir de alguém que já passou pela mesma sensação que eu e por aquele choque de realidade, o que essa pessoa achava, se essa pessoa baixou a cabeça e continuou estudando, se a carreira dela melhorou com o tempo, se as coisas foram se encaixando depois disso. E aí eu comecei a pesquisar no YouTube, principalmente sobre faculdade e a opinião das pessoas sobre isso. Não demorou muito para eu cair naqueles vídeos em que um adolescente de 16 anos estava me dizendo que faculdade era uma perda de tempo e que ele fez vários e vários milhões, muito mais novo que eu, com menos tempo trabalhando de casa. E aí é normal que depois de um choque de realidade desse, você comece a se interessar mais pelo assunto. O que algumas pessoas podem chamar de gênios, eu encontrei na internet como empreendedores. Esses caras seguiram um caminho totalmente diferente de estudo e formação. E eu lembro que naquele momento minha cabeça meio que deu um estalo assim, e eu percebi que eu tinha dois caminhos para seguir: ser o dono do meu próprio negócio e o chefe das outras pessoas, ou continuar estudando para ser um peão e realizar o sonho dos outros, aquele discursinho que todo mundo escuta. Então tá, vamos aprender como ser um empreendedor. Eu queria fugir da corrida dos ratos. Eu comecei a ler tudo que tinha a ver sobre isso, eu comecei a pesquisar a história das pessoas que fizeram e viviam o empreendedorismo, e aí eu comecei a perceber padrões. Eu lembro, por exemplo, quando eu comecei a pesquisar e entender a história do Silvio Santos, grande caso de empreendedorismo aqui do Brasil e de pessoa que deu certo vindo do nada. E o que é que ele tinha para conseguir isso? Várias coisas você pode falar: disciplina, trabalho em equipe, liderança, constância, estudo. Peraí, o cara tinha estudo? Mas ele não fez faculdade. Como assim estudo? Existem várias vertentes de estudo. Estudo nada mais é do que o condensamento de informações na sua cabeça. É quando você aprende algo, quando você estuda algo. Seja por meio da pesquisa, em que você vai atrás da informação, ou por meio da experiência, em que você vive aquilo. Então eu fiquei maluco. O Silvio Santos, mesmo sem ter feito uma faculdade que nem eu, era muito mais estudado do que eu. Quando o assunto era marketing, vendas, ser um empreendedor, ele era praticamente um doutor na área. Como? Se ele nunca foi para uma faculdade. É aí que tá o grande ponto desse vídeo. Toda vez que um cara de 16 anos chegar para você e te dizer que faculdade é uma perda de tempo e que você deveria estar vendendo alguma coisa em dropshipping para ganhar muito mais do que você ganharia como formando, entenda que existem vários caminhos na vida. E quando a gente fala de riqueza, se é isso que você está buscando, esses caminhos triplicam. O caminho tradicional seria esse, de estudar, de aprender mais sobre a sua profissão para ser um profissional melhor, entrar num bom emprego, viver a vida de aumentar seu cargo e crescer na empresa, para ter uma boa aposentadoria e viver com isso para o resto da vida. Esse é um dos caminhos. Ele nem é perfeito, mas também ele não é imperfeito. Então qualquer guru que chegar para você e te vender a ideia de que faculdade é perda de tempo e você estaria fazendo muito mais dinheiro se você estivesse estudando Facebook Ads. Sim, através do estudo você vai poder produzir dinheiro onde você quiser. A minha vida inteira, quando todo mundo me perguntava o que é que você vai ser quando crescer, eu sempre respondi a mesma coisa: eu quero ser rico. E eu sei que eu não sou o único aqui fora que pensa desse jeito, mas essa visão minha mudou bastante, tanto com a maturidade que vai vindo, quanto com as coisas que eu vivenciei e aprendi durante esses anos. Eu só tenho 22 anos e quem sou eu para estar falando, mas esses 22 anos deu para ver algumas coisas. Só que até eu, que o único sonho era ser rico, comecei a entender que dinheiro não é tudo. Pensa comigo que se você fizer algo que você odeia, que você nunca curtiu fazer antes, mas isso te paga pra caramba, você é milionário. Depois de alguns meses, alguns anos, algumas décadas, isso vai te destruir por dentro. E dinheiro nenhum vai poder pagar todos aqueles anos que você gastou fazendo isso e que você não viveu a vida, o sonho, o desejo, a atividade que você queria. Então, faculdade é uma perda de tempo? Depende. Você quer ter uma
carreira convencional, uma pessoa que vai seguir uma carreira em uma empresa ou em um cargo público, fazer o seu nome e toda a sua jornada naquela área que você tem interesse. Sim, existem pessoas que veem isso como a meta da vida delas. Eu sei que é assustador ouvir que no mundo que a gente vive hoje tem alguém aí que não tem interesse em ter uma Porsche e um jato. Então, independente do caminho que você escolha, procurar uma formação melhor, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, ou sendo empreendedor, criando a sua empresa, criando o seu próprio negócio, os dois caminhos e as duas chances de ser bem-sucedido na vida vão precisar que você estude, vão precisar que você aprenda e vão precisar que você tenha disciplina. Independente da carreira, do caminho, do negócio, do que você quiser fazer, quem faz o seu sucesso é única e exclusivamente você mesmo.